Olá, tudo bem? Obrigado por você estar assistindo então esse vídeo aqui. Sempre nesse momento a gente traz para falar aqui nos vídeos gravados sobre temas atualizados. E esses temas a gente fala sobre eles sempre à luz da Bíblia, que cremos ser a palavra de Deus. Hoje, o que nós estamos trazendo como um tema proposto aqui nesse vídeo é a verdadeira identidade de Jesus. Como que você entende que é a verdadeira identidade de Jesus? Ao longo desse vídeo, nós queremos apresentar para você, ou reafirmar para você, um Jesus Deus. Porque essa é a verdadeira identidade dele. Isso é tão interessante que Jesus provoca os seus discípulos e ele pergunta para os seus discípulos o seguinte: o que os homens falam que eu sou? Quando Jesus pergunta isso, ele queria ouvir dos discípulos qual que era a sua identidade. E eles falaram o que os outros estavam falando. Olha, você é um dos profetas, você é uma pessoa que tem trazido milagres. E vocês, quem sou eu? Então os discípulos, por Pedro, diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso faz toda a diferença, porque naquele momento ali, Jesus está cumprindo o seu ministério aqui na terra, um Deus encarnado. Mas ele queria deixar o seu principal legado, a sua identidade. A identidade de um Deus que se tornou humano, que se tornou mortal como humano, mas trouxe para nós aquilo que só ele poderia trazer, pelo seu amor, uma vida eterna, através da sua própria vida em sacrifício. E aí João, então ele quando fala a narrativa dos momentos, os últimos momentos de Jesus, há um episódio entre tantos que antecederam ali a crucificação de Jesus, em que Jesus passou por alguns momentos aonde ele foi levado para ser interrogado. Ele foi levado para ser interrogado junto às autoridades religiosas judaicas, que tudo começou por eles, mas depois foi levado também àqueles que governavam por Roma, pelo Império Romano. Mas o interessante também foi esse momento, quando Jesus foi levado, obrigado, junto a Caifás. E quem era Caifás? Caifás era o sumo sacerdote dentro da religião judaica. O que é interessante disso? A maior autoridade dentro da religião judaica, naquele momento, que tinha influência sobre o povo e tinha influência política sobre o domínio que Roma fazia sobre a Palestina. Então ele começa a interrogar Jesus. E quando ele está interrogando Jesus, ele faz várias perguntas e João relata, ali no Evangelho, no capítulo 26, ele está dizendo que Jesus se calou. Jesus não respondia nada. Ele continuava interrogando porque ele precisava de ter uma evidência a qual ele pudesse ter um argumento para fazer aquilo que eles estavam pleiteando fazer, matar Jesus. Ele continua perguntando, mas há um momento que ele então pergunta para Jesus da seguinte maneira: é verdade que você anda dizendo que você é o Messias, o Filho de Deus? E aí Jesus, então, já não pode mais se calar. E por que ele não pode mais se calar? Porque aqui entra o momento em que Jesus não deixa que ninguém tenha dúvida, e que nenhum tempo, e que nenhuma geração poderá ter dúvida em relação à sua verdadeira identidade. E aí Jesus responde para Caifás da seguinte maneira: olha, tu dizes que eu sou, e ainda verão eu voltando em glória, porque eu estou indo novamente à direita do Pai, mas eu voltarei sobre as nuvens em glória. Esta é a identidade. Jesus nunca vai se calar quando algo está relacionado à identidade dele. Por que isso faz toda a diferença para nós? Porque o que nós vemos? Nós vemos as maiores religiões do mundo, elas tentam trazer a sua visão de Jesus. Se nós vamos no Islã, Jesus é um profeta. Se nós formos no judaísmo, Jesus foi um galileu, uma pessoa. Há aí uma evidência de que o fato histórico de Jesus existe. O mundo inteiro sabe que Jesus existiu, mas o cristianismo recebeu a incumbência de falar de Jesus pela sua identidade.
Jesus um Deus. E nós não podemos cometer a loucura, como tem sido desviado pelo cristianismo, na sua grande maioria hoje pelo mundo, de perder a capacidade de falar aquilo que é principal, a identidade de Jesus como Deus Salvador, como um Deus que é amor. Mas não apregoar Jesus como um Deus curandeiro, como um Deus da prosperidade material, porque isso vai confundir as pessoas e impedir o acesso a elas, aquilo que é a verdadeira identidade de Deus em Jesus. E essa é a visão que nós temos que dar para as pessoas, não de forma a cobrar delas, mas de forma a oferecer gratuitamente, porque quando todos nós reconhecemos e aceitamos e cremos e buscamos viver com esse Deus pela sua verdadeira identidade, aí nós sabemos que a partir daí a nossa vida não está sendo tratada com um qualquer, com mais um, mas nós estamos lidando com um Deus que é vivo, mas um Deus que se tornou como um de nós, sofreu as nossas dores, levou os nossos pecados, mas Ele ressuscitou para que a gente possa ter uma identidade com Ele. Um Deus que quer, como Ele disse, ser um com você, um comigo. Sentido de identidade, sentido de intimidade. Faz toda a diferença para eu e você conhecer esse Jesus como Deus. Porque a Bíblia fala, quando nós clamamos a Ele como Deus, Ele nos responde. E não há autoridade no universo, nem na terra, nem nas profundezas do mar, nem em qualquer outro lugar do universo ou do mundo, que pode sobrepor a autoridade desse Deus. Ele manda os mares se acalmarem, Ele manda a tempestade acalmar, Ele levanta, Ele cura, Ele liberta. Mas a maior identidade desse Deus é a misericórdia, que ama você, que me ama e nos convida para viver ao lado desse Deus, agora e para toda eternidade. Esta é a identidade de Jesus Cristo, um Deus presente com você e comigo, todos os dias, todas as horas, aonde o Senhor estiver. E assim eu termino com a mensagem que o próprio salmista quis nos dar a respeito disso. O que adianta? Porque eu sei, se eu descer ao mais profundo abismo, tu ali estás. Se eu estiver no mais alto cume, tu também estarás. Aonde eu estiver, Senhor, o Senhor estará comigo. Aonde você estiver, Deus estará com você. Mas tem que ser a identidade desse único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.